Boa noite a todos, meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírito Fraternidade Cidade de Caieiras. Estamos comemorando 30 anos de atividades na região, divulgando a doutrina espírita, auxiliando as pessoas que necessitam, que recorrem à casa. Nosso centro foi fundado em 16 de 8 de 1992. E como todo centro tem uma história, e essa história muitas vezes não é divulgada, e a gente resolveu estar divulgando um pouquinho dessa história para a gente saber de onde a gente veio, como surgiu a nossa casa. O nosso centro, ele surgiu em 92, como disse, por um grupo de pioneiros, né? Lá do Francisco de Assis, na freguesia, pessoal do Batuíra, né, também, e reuniam-se, né? Nessas reuniões, os espíritos traziam informações que a missão daquele grupo, né, era de fundar centros espíritas, né? E a intuição que eles traziam mostravam uma região que passava um trem, que havia um morro, né, que havia um vale, né? E nessa região espíritos que vagavam, né? E uma das médiuns, a Dona Wanda, né, mãe do Dr. Marco Antônio, ela viu uma criança que pedia para ela um pedaço de pão. E nessa missão, vamos dizer assim, que eles tinham, o Sr. Hildebrando, ele tinha uma empresa de terraplanagem, né, que trabalhava com empreendimentos imobiliários. Ele veio trabalhar aqui na região de lotamento do Marcelino, na Real Parque. Era a região que pertencia a uma chácara, né? Vocês são mais novos, não lembram. Alguns lembrarão, né? Que era a chácara do Antônio Mutinho Nobre, patrono, né, da nossa casa. E ela se estendia desde onde está hoje praticamente o supermercado Dia, né, esses prédios que foram construídos, até aí no Cristo, onde tem a divisa com a Melhoramentos. E ele trabalhando nesse empreendimento, né, a pessoa que sabia que era espírita ofereceu em doação um terreno. E esse foi o embrião do Grupo Espírito Fraternidade. É onde se localiza o prédio na parte de baixo, com esquina ali com a Augustus Satrapa, né? E assim, dentre esses pioneiros, né, chegaram, não tinham nada, né? Só tinha árvore, né? Existe uma foto, inclusive, que eles estão fazendo evangelho debaixo das árvores, né? Nesse grupo estava a Dona Wanda, né, o Sr. Hildebrando, a Dona Nancy, o Maurício, né, Gershestein, o Renato, filho do Sr. Hildebrando, o Júnior, também filho, a Ana, o Ricardo, né, o pastor, e a Valéria, o Paulo Sérgio, o Reinaldo, irmão do Dr. Ricardo, o Marco Antônio, filho da Dona Wanda, Cristina, seu Hermenegildo, a Dona Dinorá, o Florentino, o Tico, né, Maurício, Salomão, Tatiana, Paula, Vinícius, irmão do Dr. Marco, primeiro presidente da casa, a Nésia, a Sueli, a Cíntia, o Douglas, a Tereza e o Luciano. Esses são os pioneiros, né, que vieram. E essas pessoas, como eu falei, o loteamento era totalmente, não tinha nada, né? Estava no início aí do Marcelino, não era isso que é hoje, né? Que a dificuldade da distância e o isolamento do bairro, que não tinha rua asfaltada, né? Era tudo de terra. Quando chovia, ninguém chegava até a fraternidade. Deixava o carro onde era Uberaba e subia a pé, né? Toda a família, né, vinha de São Paulo para passar o fim de semana andando na lama, né? Mas com dedicação e tudo, eles construíram isso que a gente tem hoje, né? E aí no começo, né, o isolamento do bairro, o grupo espírita era tido como postinho, porque além do atendimento médico e social que existia já naquela época, pelos voluntários da casa, ele também era uma referência para a prefeitura na época de vacinação. Quando a prefeitura queria promover a vacinação, as campanhas de vacinação, ela recorria ao Fraternidade, né? Às vezes recorreu até pouco tempo atrás.
que não havia estrutura para isso, né? E a estrutura que tinha na fraternidade era servível, né? Então nós fizemos, foi feita muita vacina, hein? No posto do grupo, no Centro Espírita, Grupo Espírita Fraternidade, no prédio de baixo, tá? E assim, depois desses pioneiros vieram outros, né? Também de São Paulo, e começaram a chegar os Icaíras, né? Outros foram chegando, né? E ainda chegam muitos, né? Hoje, né? São os trabalhadores da última hora, mas estão chegando, né? Do trabalho. E o primeiro passo do grupo foi isso, né? Atender os doentes do corpo e da alma, a miséria, né? Que havia naquela época, um bairro muito pobre, combate ao preconceito, esquecimento, né? Pessoas eram esquecidas, né? Não tinha suporte público, né? E a casa sempre ofereceu médicos, remédios, dentistas, alimentos, roupas, para muita gente do entorno, tá? Exerceu a verdadeira fraternidade. E graças a doações desses voluntários, desses pioneiros e outros que chegaram e que chegam até hoje, que a gente mantém esse trabalho ainda, né? Acolhendo aqueles que são doentes da alma como nós, né? Que um dia viemos pela dor ou pelo amor e viemos, né? E isso graças ao trabalho de pessoas que atuaram como voluntários na casa e atuam como voluntários, né? Alguns já se foram, né? Não atuam mais nesse plano, atuam no outro plano, mas passaram pela nossa casa, né? O seu Milton, o Nido, a Lourdes, né? O seu Francisco, o seu Geraldo, o Jeremias, a Aurélia, o Wilson, a Leda, o seu Gilberto, o Irineu Frateschi, né? O pai e o filho, o seu Luiz, né? E assim como outros tantos que atuaram no passado e seguiram outros caminhos por força das circunstâncias do momento. Muitos daqueles que vieram de São Paulo voltaram a trabalhar para São Paulo, porque a distância ficava difícil, né? E alguns trilharam outros caminhos, mas passaram pelo trabalho de fraternidade, né? E hoje tem aqueles que ainda atuam com firmeza, com segurança e com constância, né? Inclusive na pandemia, né? Nós não paramos na pandemia. Nós ficamos esse período todo entregando cestas básicas, né? Com segurança, né? Todo mundo trabalhando, ninguém adoeceu por conta do trabalho que a gente fez, né? A espiritualidade sustentou, né? A boa intenção das pessoas, né? Não aconteceu nada, né? E assim como hoje, em várias frentes de trabalho, né? Promove o amparo, né? Promove o acolhimento, orientação, aconselhamento de várias formas, exercendo a verdadeira fraternidade ao próximo, promovendo um sentimento de participação, de pertencimento dessas pessoas que chegam sem nenhuma restrição, tá? E a gente vem trazendo a doutrina sem complicação, a grandes e pequenos, na pureza e simplicidade, sempre que possível, ofertando a oportunidade de trabalho a todos, né? Isso quando possível. Graças à dedicação dessas pessoas, a gente tem um crescimento que é sólido, reconhecido, né? É respeitado, é confiável, as pessoas confiam no nosso trabalho, né? E se a gente olhar para trás, a gente vai ver a espiritualidade, os mentores de ontem e de hoje nos amparando, né? Nos intuindo, nos orientando nos momentos difíceis, nos momentos de decisão, né? Garantindo que a nossa jornada de trabalho nessa casa bendita fosse exercida plenamente. Então eu quero agradecer a todos, né, pela oportunidade que nos tem dado, agradecer pela confiança que depositam, pela simpatia, pela alegria que trazem à casa, que a gente vê nas quintas-feiras, as pessoas chegando com alegria para ouvir as palestras. Agradecer ao pessoal do passe, agradecer ao pessoal da assistência social, agradecer ao pessoal do bazar, agradecer a todos, quinta-feira, da fluidoterapia, do atendimento fraterno, o pessoal do mediúnico que sustenta essa casa, sustenta nosso trabalho, tá? E parabenizando a todos pelos 30 anos, né? Que venham mais 30 anos. E convidando a todos que nesse sábado às 16 horas nós teremos um evento após a nossa reunião de diretoria, né? Que a gente tem a cada 3 anos, tem que
fazer nossa reunião para a eleição, a gente quer fazer uma festa a partir das 16 horas para comemorar esses 30 anos. Então, as pessoas que quiserem e puderem trazer algum prato, fiquem à vontade, um refrigerante, um suco, tá? A gente vai se confraternizar e aproveitar esse momento de alegria, tá bom? Parabéns, feliz 30 anos a todos, obrigado novamente. Boa noite.